Vamos abrir em Lucas, capítulo 1, o evangelho escrito nesse livro que nós temos aqui. Cada um tem esse livro. É a Bíblia. Nós cremos a palavra de Deus. E aqui nós vamos ler uma situação em que será necessário fé para, eu não digo entender, mas apreender algo. Somente por fé nós vamos tomar essa palavra, que é a palavra de Deus, como verdade para a nossa vida. Fora isso, eu vou seguir lendo a palavra de Deus, ela não vai ter efeito, impacto no meu caminhar nesse mundo que não é o lar do cristão. A esperança do cristão, nós ouvimos aqui durante esses dias, nós vimos a respeito de morte, mas a esperança do cristão não é morrer. A esperança do cristão, talvez você nunca tenha ouvido isso, é que o próprio Senhor Jesus vem buscar cada um desses que creem, chamados cristãos. Então, nessa sala aqui, pode ter essas duas classes de pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem. Se o Senhor Jesus vier agora buscar os seus, e se você não entregou sua vida a Cristo, você vai ser aquela pessoa que vai ficar nessa sala. Então, seria muito triste saber que você vai ficar nessa sala. Então, se você está pensando em algo, se está mexendo no celular ou tem outro tipo de pensamento, para agora e ouça esses versículos que nós vamos ler. E nós vamos tomar posse disso por fé, uma fé que Ele pode ter te dado. Somente Deus pode dar a fé para nós. Então, em Lucas, capítulo 1, versículo 1, o contexto, o parágrafo, é do 26 até o 38. Eu vou lendo, talvez a gente leia todo, mas eu não sei se nós vamos ler. Então, acontece assim, no versículo 26, o anjo Gabriel, ele é enviado por Deus a uma cidade da Galileia que chamava Nazaré. Mas ele tinha um propósito, olha só, por fé de novo, né? Anjo. Você vai ter que crer que existe anjo. Agora aqui nós não estamos conseguindo enxergar. Mas existe uma batalha, e essa batalha é espiritual. Anjos do bem, anjos do mal. Esse Gabriel foi enviado por Deus porque ele tinha uma mensagem para essa virgem. O nome dessa virgem, versículo 27, era Maria. E ele se introduz, e no versículo 28, ele vai falar: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Imagine só, ela, virgem. Existia uma profecia em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que falava que haveria um sinal para uma nação de Israel, que uma virgem iria conceber. Olha que sinal. Pensa um pouco. Uma virgem vai conceber. Então esse anjo, ele se introduz, Maria se turba, como fala, turbou-se muito, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Não é que ela era uma pessoa, claro, uma pessoa especial, o Senhor tinha um propósito com ela. Mas ela foi uma agraciada. Deus escolheu aquela mulher. Assim como Ele pode estar falando ao seu coração hoje por graça, Ele escolheu essa mulher. No versículo 31 fala assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Perceba que ele não fala assim, talvez vá acontecer isso, e se acontecer, você vai colocar o nome que terá que ser colocado é Jesus. Ele não fala isso. Ele fala assim, conceberás e darás à luz. As coisas de Deus, assim, são certas. Quando Deus fala, Ele não volta, porque a palavra dEle é perfeita, então Ele não tem que corrigir algo. Então, Ele fala, Ele já tem os seus propósitos eternos, e seu propósito eterno. Esse homem nasceria de uma virgem. Esse homem que era o Filho de Deus. Aqui é o verbo que já existia, fazendo-se carne. Puxa vida, mas eu tenho que crer nisso. Ele já existia, só que ele não era um homem. Estou pensando em Evangelho de João, fala no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele existia, mas não era homem. Aqui é quando ele vai se fazer homem. Mas como que vai acontecer? Versículo 32, quando ele fala de pôr o nome de Jesus, ele está dando essas referências a respeito desse Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, esse que vai ser chamado de o Filho de Deus, primeiro, ele tem que ser chamado de Filho de Davi. Era o que estava escrito. Era uma profecia que iria ser cumprida. E, versículo 33, reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Às vezes esses termos aqui não faz muito sentido para nós, porque a gente não sabe quem é Jacó, Israel, a gente não sabe das 12 tribos. Mas isso tudo, para eles, tinha muito efeito. Eles sabiam exatamente. Ela sabia exatamente o que o anjo estava falando a respeito de Davi, porque ela era uma descendente de Davi. Maria, interessante que ela não pede um sinal. Fala assim, puxa, em uma outra ocasião, antes, Zacarias, que é o pai de João Batista, vai ser o pai de João Batista, ele vai falar, mas como? E o anjo vai fazer com que ele fique mudo, por estar questionando o que o anjo tinha dito a ele. Mas Maria não. Ela não pede o sinal, ela só não sabia como acontecer, como iria acontecer. Versículo 34 fala assim, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão. Varão quer dizer homem, né? Não conheço homem, não conheço varão. E respondendo o anjo, 35, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus que se tornou filho de Davi vai ser chamado Filho de Deus. O caráter desse homem, Filho de Deus. E o anjo está falando isso. Para ela é algo inconcebível, nós entendemos. Isso aqui seria algo inconcebível. Como pode acontecer isso? E ele vai fazer uma outra revelação. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é
este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Assim, estéril é uma pessoa, né? Uma mulher que não pode conceber, não pode dar luz, não pode ter filhos. Eu não sei se é exatamente essa a definição, mas ela não podia ter filhos. E o que é agravante? Ela que era velha, Isabel, ela era velha, só que o anjo está revelando para ela que ela vai ter um filho. E esse vai ser o enviado que vai aplanar o caminho do Senhor. Então ele vai nascer antes, vai ter certas características, e esse homem vai ser usado para chamar a nação de Israel para se arrepender e receber o Messias, o Cristo, que era o Senhor Jesus. Se alguém fala, lendo essas coisas aqui, alguém começa a pensar, mas pera, como pode uma virgem conceber? Isso é impossível. E nós podemos pensar, isso é realmente algo impossível. Só que ele fala assim, no versículo 37, ele fala assim, para Deus nada é impossível. Isso aqui tem me chamado a atenção, sabe por quê? Foi falado durante uma das reuniões. Porque Deus que pode tudo, imagine só, você está hoje aqui sentado nesse lugar, porque foi trazido por Deus aqui. Olha só, tem que apreender isso por fé. Tem que ser por fé. Porque senão, mas realmente, eu estava passando ali, eu vim aqui, o meu tio trouxe, estou aqui, puxa vida, e ouvindo essas coisas. Puxa, parece uma grande coincidência. Não é uma grande coincidência. Porque somente Deus, para quem nada é impossível, poderia trazer você aqui essa noite e fazer com que você estivesse sentado nessa cadeira. Não ontem e nem amanhã. Hoje. Fazendo você assentar nessa cadeira aqui. E a palavra de Deus fala muito mais coisas que Deus fez. Deus criou o homem. Deus criou um ambiente para esse homem viver nessa terra. Tudo bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Isso para o homem. Ele deu uma só coisa que ele falou para que o primeiro homem não fizesse. Era comer de uma determinada... Ele podia comer de tudo, mas tinha uma árvore que ele não podia comer. E ele fez exatamente o que ele não podia fazer. E nisso, então, o pecado entra no mundo. E pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram e cada um de nós aqui é um pecador. Talvez seja... Não há a menor possibilidade de você traçar sua linha genealógica e falar assim, eu sou um descendente de Adão. Mas eu chego até Adão por fé, falando assim, eu sou um descendente de Adão. Porque eu não consigo traçar minha genealogia até Adão. Eu consigo chegar até um determinado ponto. Na Itália. Meus avós, bisavós. Mais do que isso, não vou. Então tem que ser por fé. Por fé eu vou falar assim, aquele que gerou, pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, Jesus, o Filho de Deus, é o mesmo que está dizendo assim, você é um pecador. E qual a grande notícia? Que essa pessoa que está nascendo, que vai nascer, Jesus, é a pessoa que veio ao mundo para salvar pecadores. Então, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Um apóstolo fala assim, dos quais eu sou o principal. Ele tinha
Ele estava querendo dizer, penso eu, falo assim, puxa, olha, se ele foi capaz de me salvar, porque para Deus nada é impossível, ele pode salvar você também aqui essa noite. Então, para Deus, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Deus, imagine só, quantas coisas já aconteceram na sua vida, quantas viagens você já fez, quantos lugares que você já visitou, quantas pessoas você já conheceu, e você está aqui hoje, ouvindo, vendo, porque para Deus nada é impossível. Talvez você esteja passando por um grande problema. Às vezes a gente vai, começa a procurar Deus quando nós estamos passando por situações difíceis. E às vezes as pessoas falam, você só procura Deus quando a coisa tá difícil. Não é? Mas tá bom. Ainda que seja essa a sua situação, ainda que você às vezes fale assim, estou com uma doença difícil aqui, perdi o emprego. Às vezes a gente vê isso, às vezes anunciando o evangelho em outros lugares, em denominações religiosas, fala, traz sua carteira aqui, nós vamos resolver seu problema. Se você está sem emprego, traz aqui, põe aqui em cima. E realmente Deus pode, inclusive se você está aqui por causa do emprego, Deus pode realmente, mas nós estamos falando de coisas muito mais importantes, que é a eternidade sua, porque ainda que aconteça alguma coisa para você e você venha morrer, se o Senhor Jesus não vier antes, ainda que você venha a morrer, a sua alma, o seu espírito não morre. E vai haver uma ressurreição. Aquele que não crê vai comparecer diante de um trono branco. Isso é o que diz a palavra de Deus. E se nós vamos crer em tudo, nós vamos crer que Deus é impossível, para Deus nada é impossível, porque às vezes, mesmo sem conhecer a Deus, eu tenho dentro da minha medida, da minha capacidade de compreensão, dentro da minha limitação, eu posso falar assim, puxa, realmente, Deus pode, fazer, atribuir coisas a Deus, que muitas vezes são da minha responsabilidade, que é da minha responsabilidade. E daí Maria, então, voltando aqui. Maria, então, vai falar assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sabe o que aconteceu? Jesus nasceu. Vamos ler Marcos agora, voltando um pouquinho. Marcos, capítulo 10. Lembra, em Marcos é apresentado o Senhor como servo, então ele está todo o tempo servindo. É assim o gozo de Deus tendo esse homem andando nesse mundo aqui, fazendo a sua vontade. A vontade de Deus era conhecida do Senhor Jesus, e o alimento, a comida do Senhor Jesus era fazer a vontade de seu Deus, seu Pai. Então imagina a alegria, o gozo de Deus vendo esse homem andando aqui todo o tempo. E em Marcos, nós estamos vendo aqui, cronologicamente, nós podemos seguir nesse evangelho a vida do Senhor, no seu ministério. Às vezes é interrompido por algum fato, mas depois ele é retomado, a gente vê 6 dias depois, 3 dias depois. E agora o Senhor já grande, já cumprindo o seu ministério aqui nesse mundo, vai aparecer diante de si, diante dele, Marcos capítulo 10, no versículo 17. A partir do versículo 17 vai aparecer, em Mateus fala que é um jovem rico, Mateus 19. Em Lucas fala que é um príncipe. E aqui ele vai se apresentar diante do Senhor. Ele fala assim, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele queria viver para sempre. Por quê? Ele tinha motivos para querer viver para sempre. E ele queria, aparentemente, era um homem, um jovem sincero. Ele estava realmente reverente, porque ele se ajoelhou diante do Senhor, ele não foi desrespeitoso com o Senhor. Ele
reconhecia no Senhor um grande mestre que podia dirigir os homens para a vida eterna. Então, ele quer saber como. Como posso fazer? Porque ele achava também que ele podia conseguir a vida eterna através de meios humanos, seguindo a lei. Mas ele não tinha ideia de que o Senhor Jesus era Filho de Deus, Deus. Então, o Senhor vai falar para ele, vai conversar com ele. A primeira coisa que o Senhor faz, no versículo 18, fala assim: e Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então, peraí, você estava falando de bom mestre. Ele não estava reconhecendo o Senhor Jesus como Filho de Deus, Deus. Então ele vai se apresentar como bom mestre. Então o Senhor também vai falar com ele. Só que ele fala, por que está me chamando de bom? Porque não há bom, senão Deus. Somente Deus é bom, o Senhor Jesus está falando. Se você está me chamando de bom, você vai ter que me reconhecer como Deus. Tu sabes, o Senhor fala no 19, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui era a lei, eram os mandamentos, mas na relação um homem com o seu próximo. E se ele tivesse falado assim, amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Será que alguém, aqui nós, será que eu poderia falar assim, amará, puxa vida, eu tenho que amar, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Para um israelita, esse era um mandamento. Então, mas o Senhor não fala isso para ele. Então ele fala dessas coisas relacionadas, num homem relacionando com outro, com o seu próximo, com outra pessoa. E daí ele respondendo, no versículo 20, ele fala, ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E o Senhor vê essa sinceridade nele. Talvez o Senhor esteja vendo no seu coração, na sua sinceridade, na sua busca. Se você realmente está buscando um caminho para a sua vida, existe um caminho que chama Jesus Cristo. Ele fala assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está fazendo um parênteses aqui. Nós temos recebido uma porção de ligações de pessoas que dizem que o banco, olha, há um débito na sua conta aqui de uma pessoa, uma compra de 5.646. E se você quiser aceitar, você aperta 1. E se você quiser reclamar ou falar com o atendente, aperta o 2. Então, normalmente você aperta o 2. Antigamente a gente, às vezes, até destratava, né, e falava com a pessoa, por que você está fazendo isso? Mas de uns tempos para cá, nós começamos a agir de maneira diferente. Essas pessoas ligam quase todos os dias. E é interessante que liga no mesmo momento, toca o celular meu e da minha esposa também. Faz toca os dois. E tá aí, e a gente fica esperando. A hora que entra a pessoa, antigamente, a gente falava, né, então existe uma pessoa que te ama, chama Jesus Cristo. Quando eles começavam, desligava, né? Hoje, a abordagem está sendo um pouco diferente. A hora que eles ligam, a pessoa fala, boa tarde, aqui é... O último, eu estou pensando num, ele chamava Pedro Lucas, o nome dele é Pedro Lucas, no telefone. Aqui é Pedro Lucas, está falando, eu sou do Banco do Brasil e tem uma compra aqui. O senhor é o senhor José Roberto? Você pode... Então, antigamente falava assim, olha, o Senhor... Agora, a gente já começa com versículo. Existe um caminho que se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tentando falar rápido para dar tempo antes dele desligar, para ele ouvir. Então, o Senhor ama você. E esse Pedro Lucas, essa semana passada, e esse Pedro Lucas ficou ouvindo. Falei, puxa vida, pensa bem no que você está fazendo. Quantas pessoas você está
Você está prejudicando assim. Mas não tem problema. O pecado seu, por maior que seja, existe perdão. O Senhor Jesus morreu na cruz por você, derramou o seu sangue. Todos os seus pecados, você pode aceitá-lo, que foram pagos na cruz. E eu posso falar isso aqui essa noite também. Todos os seus pecados. Ele resolveu o assunto pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Todo aquele que crê. E se você não crê, é o Pedro Lucas. Pedro Lucas, não para de fazer isso. Olha o que você está fazendo com as pessoas. E ele ouvindo assim, fica assim, acho que uns 1 minuto, é o recorde, 1 minuto e 15 mais ou menos, 1 minuto e 15 segundos. E ele ouvindo. A hora que terminou, ele falou assim, amém. Olha. E eu falei, foi falado de novo, né? Não tem problema, Pedro Lucas. Eu sei que esse não é seu nome. Mas o Senhor Jesus fala assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E isso, nós estamos falando aqui essa noite. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, eu penso errado, faço errado, desobedeci meu pai, não fiz... Nossa, não posso nem contar a sua vida, eu sei, sua vida é tão... O Senhor sabe tudo sobre você. Mas Ele está falando assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nada é impossível para Deus. Não existe pecadão impossível. Ele está de braços abertos, esperando você. Assim como está esperando o Pedro Lucas. Seja lá o nome que for. Então, esse jovem rico, ele é oposto. Ele se achava justo. Porque tem esse outro problema também. Eu me achar justo. Eu sou, puxa vida. E às vezes eu posso até estar sentado aqui e estar pensando, puxa, se aquele meu vizinho tivesse aqui ouvindo que esses versículos que estão sendo ditos. Não é, o evangelho é para você, não é para o seu vizinho. Pode ser para o seu vizinho também, pode ser para todos. E esse jovem, ele responde assim com sinceridade. Você vê que ele não está... Eu tinha um pensamento diferente com esse jovem, mas você vê que realmente ele está sendo sincero. Ele falou, guardei tudo. Não sei, né? Eu não sei em que nível ele estava pensando nisso, mas guardei tudo. Desde a minha mocidade, versículo 20. Desde a minha mocidade eu fiz tudo isso certinho. Eu nasci num lar cristão, fiz tudo certinho, fiz com meu pai, participei da escola dominical, ouvi os versículos, tudo está certinho. Então, às vezes pensa assim, né? Porque o pai, o avô, o tio crê, e pelo fato deles crê. Ah, você crê? Não, o meu tio crê. E o meu pai, não, ele está falando com você. E aqui esse jovem está falando assim, tem guardado desde a mocidade. E daí o Senhor Jesus não vai repreender dessa. Ele vai tocar no ponto. Ele fala no versículo 21. Fala, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E segue-me. Então, ele estava procurando algo segundo as obras da lei. Agora o Senhor vai introduzir algo segundo a obra de fé. Porque ele podia ter feito isso. Então, as obras de lei, a lei em si, a lei de Moisés, ela vai exigir uma justiça que nós não temos. Então o Senhor está introduzindo outra coisa aqui para ele. E vai falar assim, olha só, você que está sendo sincero e tem procurado se achegar a mim através da sua própria justiça. Olha o que você tem que fazer. Vai vender tudo que tem. Dá aos pobres. Depois vem e me segue. Segue-me. O que vai acontecer? No versículo 22 fala assim, mas ele, contrariado ou pesaroso,
com muito pesar, com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha que tristeza que dá se você está aqui e ainda não crê no Senhor Jesus Cristo e ir embora desse lugar pesaroso. Que difícil é pensar nisso. Uma oportunidade que talvez possa ser sua última oportunidade, pode ser essa última. A gente fala com frequência porque é a realidade, pode ser a última pregação do Evangelho que nós estamos ouvindo aqui essa noite. Ele vem. Eu lembro em segundo livro dos Reis, quando fala de Naamã, capítulo 5, versículo 11. Quando Naamã vai, ele tinha lepra, ele era um general muito importante, ele tinha lepra, e ele fica sabendo, através de uma israelita também, de uma jovem, e ele vai buscar a sua cura, através de Eliseu. Quando ele chega com toda aquela pompa, todos aqueles aparatos e cavalos e tudo, e quando para lá, na porta de Eliseu, Eliseu nem sai. Ele fala assim, vai lá, fala para ele afundar 7 vezes no Rio Jordão, que vai limpar ele. E ele sai, assim, boa notícia. Era só ele ir no Rio Jordão, afundar 7 vezes, que ele ia ser curado da lepra. Ele era um general muito famoso, mas era leproso. Leproso até é uma figura do pecado. E ele sai indignado. A palavra fala assim, indignado. E daí os servos vão falar para ele, não, peraí, mas se fosse uma coisa difícil, tu não farias? Era só ir lá. E daí ele vai e afunda 7 vezes e ele realmente vai ter a pele como criança, ele vai ser curado. Mas uma outra situação, pensando em Atos 24, quando Paulo está pregando para Félix, o Paulo falando do justiça, do juízo divino, Félix, espavorido, fala, vai Paulo, outra hora eu falo com você. Esse realmente perdeu uma grande oportunidade. Vai Paulo. Esse foi espavorido. Sempre gosto de lembrar de Atos 9, quando havia o eunuco voltando de Jerusalém, lendo Isaías, não entendia, vem Filipe do lado dele, entende o que ele é? Não tem ninguém que me explique, como que eu posso saber? Da hora que ele senta, estava lendo Isaías 53, isso aqui, ó, como... O que é isso aqui, está falando? É profeta ou é outra pessoa? E daí, começando por essa escritura, Filipe começa a falar de Jesus. E ele vai e crê na pregação de Filipe. Assim, dessa maneira simples, como está sendo aqui essa noite. Basta crer. E ela creu. O eunuco. Ele vai voltar, vai ser batizado e vai voltar jubiloso. Esse jovem voltou contrariado, pesaroso. Retirou-se triste, versículo 22. E daí o Senhor Jesus, no 23, fala assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque para o judeu era um sinal do favor de Deus quando ele tinha posse. Significa que ele estava agindo corretamente, se submetendo à lei, oferecendo sacrifício. Então era um sinal, quando a pessoa era rica, de que ele estava sendo abençoado, bênçãos terrenais, Israel, abençoado por Deus. Então, quando o Senhor fala assim, quão dificilmente, eles vão falar assim no versículo 24, eles que eram israelitas também. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, talvez aqui, a sua riqueza, porque às vezes você pode estar aqui achando assim, não, puxa vida, ou pode estar ouvindo isso e achando que você pode confiar naquilo que você tem. Deus não quer aquilo que você tem, Ele quer você, quer o seu coração, aquilo que você é.
da maneira como você está. Ele não está pedindo nada para você. Pode ter certeza que no final aqui ninguém vai pedir uma porção de alguma coisa do seu salário. Pode ter certeza que não tem isso aqui. Porque o Senhor não está fazendo isso. Ele está falando dessa dificuldade. E você pode estar confiando em algo que não seja riqueza, mas confiando em outras coisas, na sua capacidade intelectual, em suas experiências, no seu pai, na sua mãe, no seu tio. Tem uma confiança em outras coisas que não nesse Deus. Daí ele fala, 25, fala assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Então eles estão falando assim, quem poderá, pois, salvar-se? Se eles estão fazendo tudo certo, nós estamos achando que são ricos por causa de Deus, quem poderá salvar-se? Lá, nós vimos que para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. Olha esse versículo aqui. Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque é interessante que ele fala quão difícil é para os que confiam nas riquezas, mas ele não está dizendo impossível. Ele está dizendo, quão difícil, você pode estar aqui, ser uma pessoa muito rica, isso vai ser uma dificuldade realmente para você. Ele está falando num outro contexto aqui, num contexto judaico. Mas aquilo que era impossível para o homem, para Deus, todas as coisas são possíveis, inclusive ganhar o seu coração. Pode ser que essa noite realmente vai fazer diferença na sua vida. Ouvindo esses versículos, porque às vezes essas coisas que nos impedem, naturalmente, né, nós nos apegamos às riquezas. Essa terra, nós pensamos sempre nessa terra, eu quero viver o máximo aqui, eu quero aproveitar o máximo. Mas Cristo está oferecendo a cruz que ele morreu. E está te oferecendo, não essa vida eterna aqui na terra, mas uma vida em abundância no céu, na presença dele. Então o que te espera hoje aqui, crendo no Senhor Jesus, sabendo que ele foi até a cruz, foi pregado, ele não está na cruz, ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, andou aqui nesse mundo 40 dias e depois ele foi elevado ao céu. O soldado foi, depois ele morto, porque ele tinha entregue a sua vida, eles iam para quebrar as pernas, porque eles já tinham quebrado as pernas, lembra que foram crucificados em 3 cruzes, quebraram a perna desses daqui, do lado esquerdo, quebraram as pernas desse aqui, do lado direito, mas quando eles chegam em Jesus e vendo-o já morto, o soldado pega uma lança e fura o lado do Senhor e sai sangue e água. Porque Deus, penso sempre nisso, existia uma profecia de que nenhum dos seus ossos, do Senhor Jesus, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então hoje nós temos um homem em glória, assentado à destra de Deus, que vem a qualquer instante para buscar. E nós podemos falar assim, tu pagaste um preço elevado para nos salvar. Porque tu quiseste nos ter sempre ao teu lado. Na casa do Pai, a princípio. Então, queria deixar esse convite para você. Não é uma tentativa de seduzir você, de forçar você, não. É um convite. Deus ama você. Você é especial para Ele. Aquele que não crê
o que espera é um juízo terrível. Nós temos que falar isso. A palavra de Deus mostra que é um juízo. Você não precisa passar ou ser lançado no lago de fogo. Você não precisa disso. Lembra sempre disso, que Deus não é teu inimigo. Deus não é o teu inimigo. Deus é teu amigo. E provou isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todos aqui, que creem nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos dar graças.